Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês a notícia que todo mundo está esperando. Tite caiu? Tite vai cair? A reunião já aconteceu? Bom, eu sei que vocês reparam sempre na thumbnail. E essa thumbnail está dizendo o seguinte: política do Flamengo definirá situação do treinador rubro-negro. E essa situação, pessoal, não é só com relação ao técnico Tite, não, mas também sobre o substituto do técnico Tite, seja para agora, seja para 2025. Mas não se desespera, não. Pode ser para agora. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o porquê que o comunicado da demissão do técnico Tite ainda não aconteceu. O que está faltando? O Flamengo, através de agentes, está conversando com o técnico Luiz Castro. E apareceu um empecilho aí no meio do caminho que fez com que o Flamengo ainda não tivesse conseguido fechar com o Luiz Castro. Mas vocês viram aí no começo do vídeo a imagem que está aqui atrás de mim sem a minha presença. É a imagem de terra arrasada rubro-negra. Hoje o que nós temos dentro do Flamengo é uma terra totalmente arrasada, sem perspectiva de melhoras. Muita pressão em cima do grupo de jogadores e, principalmente, muita pressão em cima de Rodolfo Landim. Desde que terminou o jogo de ontem, Rodolfo Landim vê o seu telefone tocar de 5 em 5 segundos. Muitos apoiadores cobrando uma definição de Rodolfo Landim sobre a situação atual do Flamengo. Num primeiro momento, Landim estava conseguindo arrumar a casa, apaziguar os dois lados, o lado político e o lado do futebol. Não mais agora. Landim está tendo que conviver até com determinadas situações de chantagem. Tipo, ou você resolve ou eu vou sair. O Landim já perdeu mais um dos seus vice-presidentes. O vice-presidente de tecnologia do Flamengo saiu da gestão de Rodolfo Landim, o vice-presidente de TI do Flamengo saiu para se apoiar em outro candidato. Landim está tendo suas forças esvaziadas. Ele até conseguiu juntar bastante pessoas em volta do Rodrigo Dunches de Abranches. O grande problema é que os resultados que estão acontecendo agora estão colocando em xeque a credibilidade do time do Rodolfo Landim e aquilo que vai ser feito nos próximos anos. Por outro lado, também está respingando todas as eliminações e a maneira como o time vem jogando em cima dos jogadores. É preciso que vocês saibam que o técnico Tite tinha como força principal esse grupo de jogadores e o Marcos Braz. Como a coisa já começou a pegar para o lado dos jogadores, não há mais o escudo interno dos jogadores ao técnico Tite. Consultando os jogadores, o Rodolfo Landim viu das lideranças do Flamengo o seguinte cenário: que eles gostam do Tite, mas que entendem que talvez o momento seja de mudança. Ou seja, as principais lideranças dos jogadores do Flamengo deram carta branca para que o Rodolfo Landim mexa no comando do futebol do clube. Já o Marcos Braz não. O Marcos Braz continua querendo a permanência do técnico rubro-negro. Não quer uma mudança de treinador, porque sabe o Marcos Braz que vai ser mais uma conta que ele vai ter que pagar. Ele sabe que é mais uma nas costas dele. O Tite é o 10º treinador rubro-negro. Começamos com Abel Braga, passamos pelo Jorge Jesus, Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival Júnior. Estou esquecendo alguém. Jorge Sampaoli e o técnico Tite. 10 jogadores na gestão Rodolfo Landim. O 11º, o Marcos Braz não queria nas costas dele. São 6 anos de gestão. Fechar com 11 treinadores bate na beiradinha para que se tivesse um treinador a cada 6 meses na gestão de Rodolfo Landim. Essa é uma das situações que fazem com que Marcos Braz não queira a demissão do técnico Tite e fique na torcida para que o Tite consiga ganhar pelo menos a Copa do Brasil e o Brasileirão. Agora cá para nós não somos idiotas. Tirar 11 pontos do Botafogo
é complicado. Ah, mas o Botafogo está jogando a Libertadores. Nós não estamos, mas nós estamos jogando a Copa do Brasil. E ainda tem o Palmeiras, que só está jogando o Campeonato Brasileiro. E ainda há o Fortaleza, que está muito mais ajeitado do que nós. Ah, agora o Fabrício vai falar para mim que tem medo do Fortaleza. Não, não tenho medo, irmão. Fortaleza veio aqui no Maracanã e ganhou de nós de 2-0. E mais, para domingo, a informação que eu tenho é que nós vamos com força máxima para o jogo contra o Atlético do Paraná. Não vamos. Nós vamos poupar jogadores para jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ou seja, pode ser que no domingo a distância aumente, dependendo dos jogadores que o Tite levar contra o Atlético do Paraná. Gente, imaginem o cenário. Uma derrota para o Atlético Paranaense no Maracanã no domingo. Como que vai ficar a nossa situação para quarta-feira contra o Corinthians, que já não é das melhores? Uma derrota contra o Atlético pioraria ainda mais o relacionamento torcedor e clube, e tiraria dos jogadores o resto de confiança que eles poderiam ter. O Dorival fez a convocação hoje para a data FIFA que vai acontecer daqui a pouquinho. Eram 4 jogadores na lista de pré-convocados: Gerson, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Léo Ortiz. Desses 4, só o Gerson foi convocado. Léo Ortiz não, Ayrton Lucas não, Fabrício Bruno não. Graças a Deus. Mas, por outro lado, Ayrton Lucas não tá jogando bolhufas. Fabrício Bruno, desde aquela tirada do Marcos Braz, de uma maneira estúpida e sem necessidade, não joga mais bola. E o Léo Ortiz, que vinha jogando muita bola, foi preterido também. Então, graças a Deus, nós não teremos só o Gerson, que é o melhor jogador do Flamengo, convocado. Mas era inevitável, não dá para ter tudo nessa vida, né? Dizem. Pelo menos os dirigentes do Flamengo dizem. Enfim, perderemos só o Gerson. Isso mostra um pouco do retrato daquilo que é o Flamengo. Jogadores sem confiança que podem ir para o jogo do Corinthians com mais uma derrota no lombo, que é essa do Atlético do Paraná. Então, antes de entrar na situação treinador, eu pergunto para vocês. Vocês iriam com time reserva para cima do Atlético do Paraná nesse final de semana? Porque é isso que foi debatido hoje e é isso que foi combinado entre dirigentes do Flamengo e o técnico Tite. Se mudar, é porque você quis que mudasse. É porque você botou a boca no trombone. Ah, eu vi algumas pessoas dizendo assim, é você que tem que botar a boca no trombone, Fabrício. Nós não temos força para ir, é você que tem que ser a nossa voz. Ok, eu não me escondo. Já perdi um canal por não me esconder. Eu tô aqui, eu vou falar. A você cabe o impulsionamento dos vídeos. Fazer os vídeos gerarem engajamento. Quanto mais engajamento tiver, mais os dirigentes vão ver. Eu já comecei a botar a boca no trombone em todas as minhas redes sociais, inclusive no jornal O Dia. Mas eu preciso do seu apoio. Você tem que fazer os vídeos crescer demais, ter muitas visualizações. Aí bate lá neles e aí a gente vira a voz da nação de verdade, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Curta, comenta, compartilha antes que eu me esqueça. Se inscreva se ainda não for inscrito. E é importante vocês se tornarem membros VVP por apenas R$ 1,99. É muito pouquinho, mas vocês fortalecem demais a nossa luta por trazer a informação e por poder fiscalizar e cobrar o Clube de Regatas do Flamengo. Me cobram de ser a voz rubro-negra? Serei. Falarei sempre a verdade. Nos impulsione. Nos ajude a ter força para permanecer aqui. Que a gente bate de frente com qualquer um que vocês quiserem. Aqui não tem rabo preso com ninguém. Então a gente fala a verdade, doa quem doer, inclusive a nós mesmos. R$ 1,99 para proteger o nosso canal e nos ajudar a permanecer aqui. Clica no link aí e torne-se membro VVP. Pessoal, inclusive a procura por ingressos já está sendo amplamente afetada. Vocês viram o meu vídeo hoje no Central do Fla, que saiu pontualmente ao meio-dia? Lá eu trouxe todas as contas do Flamengo. Tudo que o Flamengo precisava ganhar e o que o Flamengo ganhou até agora. As contas mostram que o Flamengo está deficitário. No último trimestre, o Flamengo foi deficitário em quase 80 milhões de reais. E se as coisas continuarem do jeito que estão, nós podemos ficar deficitários muito mais. Mas não era o time que ia fechar em 1,5 bilhão? Dificilmente. Dificilmente. Pode ser que a nossa receita seja menor do que a do ano passado e não superior. Pode ser, inclusive, que a gente feche o ano com uma receita inferior à do Palmeiras.
E lembra que eu já havia falado para vocês, do jeito que o Landim fechou o próximo contrato de direitos de transmissões de 2025 a 2029, naquela situação do ano passado, o Flamengo seria superado pelo Palmeiras? Pois é, na situação atual, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil e não terminar o Brasileiro pelo menos 2 ou 3 posições à frente do Palmeiras, o que hoje é impossível, esse ano ainda o Palmeiras pode superar o Flamengo em receita. Olha o pé que a gente chegou. Eu coloquei lá, Flamengo endividado. Tamo endividado. Não estamos no vermelho ainda, mas estamos endividados sim. A realidade tem que ser vista por vocês agora. A falta de resultado desportivo compromete as receitas do clube. Fabrício, mas você não falou que a metade dos prêmios vai para os jogadores? Então como compromete? Porque não é só o valor da premiação, gente. É o valor da procura por ingressos. Desculpa, eu tô nervoso mesmo. Tá sendo um dia horroroso desde ontem. A procura por ingressos diminuiu demais, normal. A procura por materiais esportivos originais diminui bastante. Então toda a renda que o Flamengo consegue adquirir de várias maneiras despencarão. A procura por ingressos contra o Atlético do Paraná e até contra o Corinthians na Copa do Brasil despencaram. Vários setores que já estariam com ingressos esgotados, nem arranhou a superfície ainda. Isso faz o Flamengo perder dinheiro. O interesse cai, porque a decepção é grande, a dor é grande. E o que acontece? Menos dinheiro entrando no Flamengo. Mas eu não vou ficar em cima da questão financeira nesse vídeo, não, porque eu já gravei um vídeo lá no Central do Fla que especifica muito isso. No final desse vídeo aqui eu vou colocar a telinha no centro e vou colocar para vocês irem para esse vídeo lá do Central do Fla, porque lá eu coloquei os números tintim por tintim, para você ver o quão importante é dar voz para aquele jornalista que você acha que pode cobrar de verdade. Se esse jornalista sou eu, ok, sensacionalismo comigo não rola. Caça-clique por nada comigo não rola. Gritar, ser mal educado, comigo não rola. Eu vou cobrar em cima de fatos, de argumentos. Eu vou estudar tudo para trazer argumentos. Se servir para vocês, impulsionem os nossos vídeos. Chama geral para vir para cá, se inscrever no canal, para o canal crescer e para a gente continuar podendo falar por vocês com argumentos, sem sensacionalismo, com fatos, tá bom? Então se inscrevam e chama geral para se inscreverem também. O que está acontecendo, pessoal? Falei para vocês, o Rodolfo Landim está desde ontem atendendo a milhares de telefonemas dos seus aliados, até com situações de chantagem, dizendo para eles, gente, olha, ou resolve ou eu vou embora. Tem muita gente com medo de uma derrota para o Corinthians na quarta-feira. O medo não é só para o nível do protesto que pode acontecer da torcida rubro-negra, não, mas sim do abandono da torcida rubro-negra com relação a tudo. E um dos sonhos desses caras é começar a construir um estádio. Sem dinheiro entrando, não tem estádio, não tem limpeza de terreno, projeto vai para as cucuias. O Rodolfo Landim quer ser CEO do Flamengo na gestão do Dunche. Se não tiver Dunche no final do ano, não tem CEO, não tem perpetuação de poder para o Rodolfo Landim. Ele conseguiu juntar ao redor dele do Dunche um número de pessoas importantíssimas para ficar cabeça a cabeça com o BAP. Os dois hoje grandes políticos, grandes candidatos à eleição no final do ano são BAP e Dunche. O Dunche, graças a todos os esforços que o Rodolfo Landim vem fazendo. Tá no photochat ali, cabeça a cabeça. Mas pode acabar dando uma pulada de muro para o BAP de grande parte dos apoiadores do Rodolfo Landim se ele não tomar uma providência. O Tite é declarado torcedor corintiano e torcedor gremista. Tem até uma entrevista do Tite recente dizendo que ele mudou o amor dele do Grêmio para o Corinthians, que ama a torcida corintiana, que ama o Corinthians, aí nós vamos jogar contra o Corinthians. Então há um temor interno do Flamengo do Tite permanecer até lá. Qual era a ideia? A ideia era fazer uma reunião hoje para poder definir junto ao Conselho de Futebol a demissão do Tite e a contratação de um treinador. Qual era o treinador preferido? Luiz Castro. Os caras então acionaram agentes, já expliquei isso para vocês, para conversarem com Luiz Castro. Marcos Braz não está tocando nada com Luiz Castro até agora. Os caras intensificaram com Luiz Castro.
O Luiz Castro já tinha dado o sim para o Flamengo, lembra? Pois é, mas não tinham sido falado ainda a questão de valores. É claro que ele não é bobo, é claro que ele não é burro. Ele sabe que ele pode vir para o Brasil e fazer um trabalho só até dezembro. Se o Landim não ganhar, se o Dunche não ganhar as eleições, ele pode estar fora no ano que vem. Ainda que o BAP goste do perfil do Luiz Castro, pode ser que o BAP não queira herdar uma herança assertiva da gestão anterior e perder força política interna. Isso pode acontecer. É mais fácil trazer o Luiz Castro do que o Sérgio Conceição. E não há possibilidade hoje de trazer Jorge Jesus. Pessoal que fica gritando Jorge Jesus, fazer pré-contrato com Jorge... Não existe conversa de nenhum dos candidatos para se trazer Jorge Jesus num espaço curto de tempo. O Mister só vai ter chances de voltar para o Flamengo o dia que ele estiver disponível na janela de contratações do Flamengo. Ele está ganhando milhões, como o BAP disse aqui no nosso canal, lá na Arábia Saudita, e não dá para tirar ele de lá agora, nem para tentar assinar nada com ele agora. Por quê? Porque agora ele está no ápice, no auge. Ele vai pedir caro demais. Amor pelo Jorge Jesus, tem os torcedores do Flamengo. Jorge Jesus pelo Flamengo é um profissional. Então esqueçam, pelo amor de Deus, essa história de Jorge Jesus, porque beira a inocência máxima. Não é uma questão de querer ou não querer. 11 de cada 10 torcedores do Flamengo querem a volta de Jorge Jesus, mas a gente tem que ter os olhos abertos, a gente tem que ser inteligente. Ele está empregado lá, a janela não combina, ele está no meio da temporada lá, nós vamos começar uma temporada aqui, estou falando em janeiro, tá? Então não tem como ele vir para cá, ele não quer vir para cá agora, seria caso de negociar em julho. Mas como você faz planejamento de um treinador para 6 meses, se tá difícil de fazer para 3, imagina para 6. Voltando ao Luiz Castro. A resposta positiva do Luiz Castro anima um pouquinho o Rodolfo Landim, porque ele gosta do perfil. Mas o Luiz Castro, como sabe que pode ficar pouco tempo, pediu um absurdo de salário. Um absurdo de salário. A primeira pedida do Luiz Castro bate nos 3 milhões de reais mensais. Gente, amanhã ou depois, se o Flamengo intensificar e usar os argumentos certos, isso pode baixar pela metade, pode cair bastante. Mas hoje, na primeira conversa de agentes com o Luiz Castro, ele está pedindo perto de 3 milhões de reais por mês para vir. Aí não dá para fechar. Então o que o Rodolfo Landim fez? Cancela a reunião de hoje. Ele está fazendo uma pancada de reuniões, mas com os apoiadores dele. Está atendendo geral hoje. A ideia é para que entre amanhã e segunda-feira o Conselho de Futebol se reúna para definir se o Tite sai ou se o Tite vem. Fica. Por quê, gente? Porque os caras não estão conseguindo ter criatividade suficiente para botar um treinador no lugar do Tite. Só que se fizerem isso, eles vão perder o grupo de jogadores e vão perder definitivamente as eleições. Os jogadores não querem que nada respingue neles, porque o treinador vai embora, os jogadores continuam morando no Rio porque tem contrato aqui. Então os caras já estão com medo da revolta dos torcedores se eles perderem domingo e quarta-feira. Porque eles moram aqui no Rio. Eles vão encontrar com torcedores. O treinador vai embora e eles não. Então os jogadores também querem que o Tite saia agora. Veem como um bom momento a troca do Tite agora, para tirar deles a responsabilidade, porque está respingando neles. E o Landim está estudando a situação, porque se ele coloca um treinador que não dá certo, aí que vai pro soró mesmo a questão da eleição do Rodrigo Dunche. Mas agora ele entende que talvez valha mais a pena arriscar em dar certo do que ter certeza do que vai dar errado. Então, entre amanhã e, gente, é claro que a reunião pode acontecer hoje à noite. Dependendo do que o Landim sentir com as conversas que ele está tendo com os apoiadores dele, ele pode mudar tudo e falar assim, não, vamos fazer a reunião hoje, vamos definir hoje, porque senão eu vou perder tudo. Claro que pode. A princípio é desse jeito que eu passei, mas as coisas podem mudar, por isso é importante vocês ficarem de olhos bem abertos aqui nos nossos canais, porque eu posso vir a qualquer momento trazer uma novidade para vocês. Até espero conseguir trazer uma novidade para vocês ainda hoje. Tite fica por enquanto. Tic-tac, 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 tic. Não é o tic-tac, não. Que o Tite não conseguiu fazer o time fazer tic-tac, não. É o som do relógio.
O Tite já era. A questão é quando e quem vem para o lugar. Ouvido tá doendo, olheiras, choro, garganta inflamada, graças aos berros e às tristezas que eu vivi. Mas eu não vou parar, não. Por você, eu não vou parar, não. Vou continuar aqui, sem ficar dando espetáculo, sem ficar xingando as pessoas, sem ficar dando showzinho, mas procurando a informação certeira para trazer para vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreve e chama geral para se inscrever. A gente precisa se fortalecer agora. Ou então, abandonamos tudo de vez. Vocês escolhem. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Eu quero que vocês tenham um baita de um final de semana, porque a partir de domingo o bicho pega. Saudações rubro-negras.